Na vastidão do firmamento de Hollywood, poucas estrelas brilharam com o calor e a familiaridade de Kaley Cuoco. Para milhões de pessoas, ela não é apenas uma atriz. Ela é Penny, a vizinha que irrompeu no universo de gênios desajustados e, no processo, se aninhou nos corações de todo o planeta. Kaley Cuoco, a garota de ouro das comédias americanas, a protagonista radiante que transformou The Big Bang Theory em um cosmos de risadas, amizade e amor. Por mais de uma década, seu rosto foi a própria alma da televisão americana. Como Penny, ela não estava apenas atuando, estava vivendo, respirando e projetando uma luz que parecia inesgotável. Ela era a personificação da alegria, o calor de um lar que todos sentiam como seu. Vimos a vizinha se transformar em uma mulher admirada pelo mundo, um símbolo de graça, resiliência e uma autenticidade tão profunda que transcendia a tela. Sua jornada, da menina que sonhava em quadras de tênis empoeiradas até se tornar uma das atrizes mais queridas de sua geração, tem sido uma sinfonia de força, talento e uma coragem inabalável. Mas como em toda grande história, por trás da luz ofuscante, escondem-se sombras. Por trás das risadas do público, travavam-se batalhas que nenhuma câmera conseguiu capturar. 2 casamentos que terminaram em silêncio, uma solidão discreta que a acompanhava quando as luzes se apagavam e uma terrível queda de cavalo no auge de sua glória. Um acidente que quase lhe custou uma perna e ameaçou pôr fim à sua carreira para sempre. Agora, às portas dos 40 anos, enquanto a intensidade dos holofotes começa a se suavizar, Kaley enfrenta uma nova tempestade. Uma tempestade silenciosa, mas nem por isso menos feroz. A do tempo, a da redefinição e a de encontrar seu lugar em um mundo que muda constantemente. Antes de mergulharmos em sua incrível história, paremos por um momento. Se você alguma vez sorriu com alguma das tiradas de Penny, se você alguma vez sentiu carinho por essa garota que por anos nos fez sentir parte de sua família, deixe um gostei, um coração, um simples tributo à estrela que aprendeu a transformar sua dor em uma luz ainda mais brilhante para os outros. É uma cruel ironia como a inocência às vezes não se desvanece na tragédia, mas sob o peso dos aplausos. Kaley Christine Cuoco nasceu em 30 de novembro de 1985 em Camarillo, Califórnia. Foi a primeira filha de Gary Carmine Cuoco, um agente imobiliário de ascendência italiana, e Lane Ann, uma dona de casa com raízes inglesas e alemãs. A família Cuoco vivia uma vida tranquila, estável, o epítome da classe média americana. Não havia lares desfeitos, nem pobreza, nem gritos na cozinha. Apenas um amor tranquilo, regras firmes e uma filha mais velha que vivia com o desejo constante de não decepcionar os pais. Sua irmã mais nova, Brianna, chegou 3 anos depois, enchendo a casa de música e mais risadas. Mas mesmo naquele ambiente idílico, o mundo de Kaley já estava se deslocando em direção a algo maior, mais brilhante e muito menos indulgente. Aos 6 anos, ela deu seu primeiro passo em direção a esse destino ao estrelar um comercial da Barbie. As luzes do estúdio zumbiam sobre sua cabeça como sóis artificiais, e o calor aconchegante de sua infância começou a derreter sob seu brilho. Seu pai a levava às audições, tornando-se seu motorista e guardião. Sua mãe arrumava seu cabelo e preparava seu lanche, sendo seu apoio incondicional. Juntos, observaram sua filhinha se transformar dia após dia em alguém extraordinário e, ao mesmo tempo, um pouco menos comum. Mas atuar não era sua única paixão. Kaley também era uma tenista talentosa. Uma jovem promessa que chegou a ser classificada entre as melhores jogadoras amadoras do sul da Califórnia antes de completar 16 anos. No entanto, essa vida dupla tinha um custo muito alto. Seus dias eram um turbilhão de responsabilidades que poucos adultos conseguiriam suportar. As manhãs passavam na quadra de tênis, sob o sol implacável. As tardes, em um set de filmagem, sob a luz artificial.
E às noites, memorizando roteiros em vez de compartilhar segredos com amigas. Eu cresci em um set, diria mais tarde em entrevistas, com um tom que misturava orgulho e uma sutil melancolia. Era como minha segunda casa, um lar feito de roteiros e câmeras, onde as histórias para dormir foram substituídas por horários de chamada e o som dos aplausos. Aos 10 anos, ela já dividia a tela com gigantes de Hollywood. Conseguiu pequenos papéis em filmes como Virtuosity, 1995, e Picture Perfect, 1997. Eram flashes de uma fama que de fora parecia deslumbrante, mas que, para ela, pareciam fragmentos de uma infância que estava sendo trocada. Em 1996, teve uma breve aparição no programa de Ellen DeGeneres. No ano 2000, já protagonizava o telefilme Growing Up Brady. Cada novo crédito adicionava brilho ao seu currículo, mas, sem que ninguém notasse, diminuía algo dentro dela. Rodeada de adultos, elogiada por seu profissionalismo impróprio para sua idade, ela aprendeu a sorrir quando a câmera gravava e a chorar apenas quando o roteiro exigia. Minha rebeldia, confessou uma vez com um sorriso quase imperceptível, era trabalhar mais duro. Ela se tornou uma especialista em esconder o esgotamento. Sua vida era uma rotina implacável. Os faróis do carro de seu pai cortavam a neblina da madrugada, enquanto ele a levava para seus treinos de tênis. Uma pequena figura, meio acordada no banco do carona, segurando uma raquete em uma mão e um roteiro na outra. O perfume peculiar de sua juventude era uma estranha mistura do cheiro de suor da quadra e maquiagem de estúdio. Enquanto outras garotas de sua idade perseguiam o pôr do sol na praia, ela perseguia audições. À noite, quando as câmeras finalmente se apagavam, ela ficava acordada em sua cama, repassando diálogos em sua mente, em vez de se perder em sonhos. Era uma menina ensaiando a vida antes de ter a chance de vivê-la de verdade. Aos 16 anos, Kayleigh tomou sua primeira decisão irreversível, uma escolha que definiria o resto de sua vida. Ela largou a raquete de tênis, guardou-a para sempre e se entregou completamente à atuação. Nesse mesmo instante, a liberdade e a perda vieram no mesmo fôlego. Ela deixou para trás o esporte que tinha sido seu santuário, seu refúgio do caótico mundo do espetáculo, e caminhou com determinação para um futuro iluminado por uma promessa ofuscante. Eu não pensei muito nisso na época, disse anos depois, minimizando. As coisas simplesmente continuavam acontecendo e eu continuava trabalhando. Mas sob essa aparente simplicidade, escondia-se uma verdade que ela raramente expressava em voz alta, que cada vitória em sua carreira trazia consigo um silêncio que ninguém mais podia ouvir. O eco do "o que teria acontecido se..." Os aplausos ficaram mais altos. As salas em que ela entrava estavam cada vez mais cheias de gente que a admirava. Mas em seu interior, persistia o eco de uma menina que nunca chegou a ser totalmente. No entanto, dessas longas viagens de carro ao amanhecer, dos aniversários perdidos, dos retornos silenciosos para casa, depois de mais uma atuação perfeita, nasceu uma força inabalável. A disciplina forjada na quadra de tênis e a graça aprendida em frente à câmera se fundiram para criar a resiliência que um dia a sustentaria através das verdadeiras tempestades que estavam por vir. Sua infância não terminou. Simplesmente se desvaneceu sob a mesma luz que a fez brilhar. Os aplausos que antes a seguiam com a facilidade da infância, agora a esperavam, exigindo que ela os ganhasse de novo. Kayleigh Cuoco já não era a garotinha que iluminava comerciais ou fazia participações em comédias. Era uma jovem entrando na verdadeira arena de Hollywood, um lugar onde os sonhos são a moeda de troca e a paciência é a única arma para sobreviver. As luzes do estúdio não a esperavam mais. Agora, era ela quem tinha que persegui-las. Quando completou 18 anos, seu rosto era familiar para o público, mas seu nome ainda não ressoava com a mesma força. A indústria a conhecia,
mas o mundo ainda não sabia a magnitude da estrela que estava prestes a nascer. O caminho mal começava e estaria cheio de mais provações, mais sacrifícios e, finalmente, uma glória que nem ela mesma poderia ter imaginado. Os diretores de elenco reconheciam seu sorriso. Era um sorriso que havia iluminado brevemente as telas de televisão, um brilho familiar em um mar de rostos anônimos. Ah, sim, a garota daquela série, murmuravam, mas poucos conseguiam se lembrar de que série se tratava. A fama, essa besta caprichosa e esquiva, a tinha tocado em uma idade jovem, mas já tinha partido para pousar no ombro de alguém novo. Em uma indústria que gira em velocidade vertiginosa, Kaley Cuoco se viu de repente parada no meio do turbilhão. A mesma confiança que a impulsionara quando criança, essa segurança natural em frente às câmeras, começou a se sentir como uma armadura que já não lhe servia bem, pesada e inútil. Ela se lançou em um ciclo interminável de audições. Sitcoms, episódios piloto que nunca veriam a luz, comerciais para produtos que não lhe importavam. Qualquer coisa que mantivesse o sonho vivo, qualquer coisa que pagasse as contas. As salas de espera eram sempre as mesmas. Universos paralelos de ansiedade sob o zumbido das luzes fluorescentes, com filas de jovens esperançosos cujos sorrisos escondiam um pânico silencioso. Um silêncio tão denso que se podia ouvir o bater acelerado dos corações. E cada obrigado, ligaremos para você. Parecia uma porta se fechando suavemente em seu rosto, de novo e de novo. Hollywood não perdoa ser jovem, disse ela uma vez em uma rara reflexão sobre aqueles anos. Simplesmente te esquece. E essa era a parte mais difícil. Não era o fracasso que doía. O fracasso é um evento, uma batalha perdida. O que a consumia era algo muito mais profundo e assustador: a invisibilidade. Houve anos em que sua carreira foi um borrão de pequenas vitórias e decepções silenciosas. Ela emprestou sua voz a personagens de desenhos animados, almas invisíveis que só existiam no som. Conseguiu papéis de convidada que piscavam brevemente nas telas de televisão antes de desaparecerem para sempre. Ela sorria para câmeras que mal paravam nela. Eu estava trabalhando constantemente, explicou mais tarde. Mas de alguma forma sentia que não estava realmente ali. Era a angústia de uma artista presa no limbo entre o reconhecimento e a relevância. Conhecida, mas não vista. Presente, mas se desvanecendo. E então, quando o deserto parecia interminável, surgiu um salva-vidas. Em 2005, Kaley conseguiu o papel de Billie Jenkins na bem-sucedida série Charmed, Feiticeiras. Não era o estrelato de uma superprodução de cinema, mas para ela foi oxigênio puro. Depois de anos sendo quase notada, ela finalmente fazia parte de algo que importava, um fenômeno cultural com uma legião de seguidores. Ela entrou naquele set com a determinação silenciosa de alguém que sobreviveu ao purgatório do quase e o iluminou. Pela primeira vez em anos, as luzes do estúdio não pareciam duras e inquisitivas. Pareciam um lar. Mas Hollywood nunca fica parado por muito tempo. Quando Charmed terminou, o silêncio retornou, mais ensurdecedor do que antes. Era o mesmo eco com o qual ela tinha aprendido a viver, mas agora era mais doloroso, porque ela já tinha provado como era a vida do outro lado. Em 2006, ela fez um teste para uma nova sitcom. O conceito era peculiar. 2 cientistas geniais e sua vizinha. Um projeto no qual ninguém, nem mesmo seus criadores, acreditava totalmente. O papel para o qual ela fez o teste se chamava Katie, uma personagem descrita como cínica e endurecida. Kaley sorriu, leu suas falas, deu tudo de si e disseram não a ela, muito jovem, muito doce. Não era exatamente o que eles tinham imaginado. Foi uma rejeição discreta, uma entre tantas, mas doeu mais do que a maioria. Há um tipo especial de angústia em ser o quase escolhido,
em chegar à beira e ver o barco zarpar sem você. Mesmo assim, ela continuou trabalhando. Participou de reuniões, leu roteiros, apareceu mesmo quando ninguém a chamava. Sua resiliência era sua rebelião silenciosa. E então, quase exatamente um ano depois, o telefone tocou novamente. Eram os mesmos produtores. Eles haviam reescrito o papel completamente, mudado o nome para Penny, e queriam que ela tentasse de novo. Desta vez, quando Kayleigh entrou na sala de testes, algo havia mudado. Ela não entrou esperando ser escolhida. Ela entrou sabendo quem era, com a força forjada em anos de rejeição e perseverança. Quando a câmera começou a gravar, algo deu um clique. Química, ritmo, verdade. Pareceu certo, diria ela mais tarde, como se estivesse esperando por mim. A série era The Big Bang Theory, e desta vez o mundo se lembraria do seu nome. Seu sucesso não nasceu da sorte ou do espetáculo. Foi construído com paciência, disciplina e a coragem silenciosa de continuar aparecendo dia após dia. Kaley Cuoco não lutou para sair da pobreza, ela lutou para sair da dúvida, do anonimato, da sombra do esquecimento. Em uma cidade que esquece tão rápido, ela a tinha ensinado a lembrar, não gritando, mas brilhando com uma luz própria. A fama não irrompeu em sua vida como um trovão. Ela chegou silenciosamente, um episódio de cada vez. Quando The Big Bang Theory estreou em 2007, ninguém poderia ter adivinhado que se tornaria uma das sitcoms mais amadas da história da televisão americana. E ninguém, nem a própria Kaley Cuoco, poderia ter sabido o quão completamente sua vida mudaria. O primeiro piloto havia falhado estrondosamente. Sua protagonista original, a personagem Katie, nunca funcionou. Mas quando os roteiristas a reescreveram como Penny, uma vizinha calorosa, emocionalmente inteligente e pé no chão do Nebraska, tudo mudou. E quando Kaley Cuoco, a mesma atriz rejeitada um ano antes, entrou para ler o papel, foi como se o universo finalmente tivesse se alinhado. No início, tudo era simples. Uma plateia ao vivo, algumas falas, uma risada nervosa. Mas a química era inegável. A química entre o elenco, entre os personagens e, acima de tudo, entre Kayleigh e os milhões de telespectadores que passariam a vê-la como o coração pulsante da série. Penny não era apenas um papel, era calor, luz, imperfeição, humanidade, a ponte entre o gênio e a graça, entre o intelecto e a emoção. Ela era toda sonhadora que alguma vez tinha servido mesas enquanto perseguia algo maior, e Kayleigh lhe deu uma alma. A série não explodiu da noite para o dia. Cresceu silenciosamente, temporada após temporada. Em seu terceiro ano, já havia se tornado um marco cultural, vista por mais de 20 milhões de pessoas a cada semana. Seu humor era afiado e sua ciência surpreendentemente real, graças ao físico da UCLA, Dr. David Saltzberg, que garantia que cada equação nos quadros negros tivesse um significado verdadeiro. E quando Mayim Bialik, uma neurocientista na vida real, se juntou ao elenco, o intelecto se encontrou com a autenticidade de uma forma que a televisão nunca tinha visto. À medida que as temporadas avançavam, o sucesso a seguia para todos os lados, e com ele, seu imenso peso. O rosto de Kayleigh estava em toda parte. Capas de revistas, outdoors, tapetes vermelhos. O mundo via as risadas, o glamour, o brilho sem esforço. O que não viam eram os dias de filmagem de 12 horas, a pressão de se manter perfeita e o esgotamento que se infiltrava entre as tomadas, um fantasma invisível na maior festa de sua vida. A risada era real, confessou uma vez, mas o cansaço também. Cada gargalhada de Penny em frente às câmeras era um eco da energia que Kayleigh entregava, uma energia que não era infinita. Em 2014, ela se tornou uma das atrizes mais bem pagas na história da televisão, ganhando a impressionante quantia de $1 milhão por episódio, um número que estampou manchetes em todo o mundo. Os prêmios vieram,
incluindo o People's Choice de atriz de comédia de TV favorita em 2014 e 2015. Mas a luz dos holofotes pode queimar tanto quanto ilumina. Quando escreviam sobre o salário, recordou, não era uma celebração, era um debate. Cada sucesso vinha acompanhado de um ponto de interrogação, um julgamento público silencioso. Ela valia isso? Poderia sustentar isso? Poderia sobreviver a isso? Era um sucesso que parecia uma faca de dois gumes, deslumbrante e, ao mesmo tempo, perigoso. Houve temporadas em que ela ria por horas no set, apenas para depois se sentar em silêncio, em seu camarim, tentando se lembrar de quando a risada havia deixado de pertencer a ela. A fama lhe trouxe adoração, mas também uma expectativa asfixiante. Cada atuação tinha que ser perfeita. Cada sorriso tinha que brilhar. Ela carregava o peso de uma franquia multimilionária sobre seus ombros. E mesmo quando seu corpo cedeu, ela seguiu em frente. Em 2010, um acidente de equitação quase encerrou sua carreira, deixando-a com barras de metal na perna e uma cicatriz que ela mais tarde chamaria com orgulho de fodona, badass. Ela retornou ao set semanas depois, desafiadora, inquebrável. Você não pode fingir esse tipo de força, disse um colega de elenco. Ela carregava aquela série com o coração. Mesmo assim, o medo de ficar presa ao seu próprio sucesso crescia silenciosamente dentro dela. O mundo amava Penny, mas algum dia amariam Kayleigh sem ela. É um tipo estranho de solidão ser adorada por milhões, mas sentir-se invisível para si mesma. Ela passou anos interpretando uma mulher que nunca desistia, mesmo quando a vida a atingia com força. Em algum ponto do caminho, essa força deixou de ser uma atuação. Tornou-se sua verdade. Em 2019, após 12 anos, 279 episódios e inúmeros momentos congelados na história da televisão, The Big Bang Theory chegou ao fim. No último dia de filmagem, enquanto o elenco se reunia para uma última reverência, o estúdio ficou em silêncio por um instante mais longo do que o normal. O aplauso que se seguiu foi estrondoso, uma ovação que abalou os alicerces do platô. Mas para Kayleigh, esse som ressoava com algo mais profundo: gratidão, alívio e a pergunta aterrorizante que todos os artistas finalmente enfrentam. E agora? Quando as luzes se apagaram naquela noite, ela não comemorou. Sentou-se sozinha em seu camarim, cercada de roteiros vazios e flores que começavam a murchar, e deixou o silêncio envolvê-la. Pela primeira vez em 12 anos, não havia uma Penny para interpretar, nem uma risada para perseguir. Havia apenas Kayleigh, a mulher que carregou um universo inteiro de risadas sobre os ombros. Mas mesmo naquele silêncio, ela encontrou clareza. A série lhe deu tudo: fama, sucesso, uma identidade. Mas também tirou tudo o que ela tinha para dar. Isso me transformou em quem eu sou, disse ela mais tarde. E me ensinou o que eu posso sobreviver. The Big Bang Theory não foi apenas sua carreira. Foi seu campo de provas. Uma história de brilho, cansaço, risadas e uma força imensa. O mundo se lembra das piadas, da história de amor, da ciência, das risadas. Mas por trás de tudo isso havia uma mulher que se recusou a se quebrar, não importa quão brilhantes fossem as luzes ou quão pesada fosse a coroa. Quando o aplauso final se desvaneceu, ela não perseguiu o eco. Simplesmente sorriu, cansada, grata, inabalavelmente real. As câmeras pararam de gravar, mas sua história não terminou. Estava apenas começando. A fama a havia posto à prova de maneiras que poucos poderiam imaginar. Horas intermináveis, expectativas infinitas, a pressão de brilhar sempre. Mas o amor, como ela logo aprenderia, poderia testá-la com a mesma intensidade. Seu primeiro grande amor não começou com fogos de artifício, nem sob o escrutínio público, mas com um sussurro em um platô de televisão com seu colega de elenco, Johnny Galecki. O eco dos aplausos de The Big Bang Theory ainda ressoava quando outro som começou a surgir na vida de Kayleigh.
Algo não roteirizado, suave e perigosamente real. Após cada tomada, as luzes do estúdio se atenuavam, deixando um silêncio que parecia pertencer apenas aos dois. Johnny e Kayleigh, dois atores parados no meio de paredes de papelão e risadas artificiais, ainda não percebiam que o mundo de fantasia que haviam construído juntos estava prestes a se tornar a coisa mais verdadeira que qualquer um deles já havia conhecido. Começou como uma amizade, diálogos compartilhados entre as tomadas, piadas internas que mais ninguém entendia, olhares que se sustentavam por um batimento a mais do que o necessário. Uma tarde, uma linha do roteiro os fez rir tão alto que o mundo pareceu parar. As câmeras, a equipe, o barulho, tudo desapareceu, exceto a maneira como ele a olhava. Pela primeira vez em anos, Kayleigh se sentiu vista não como uma estrela, mas como ela mesma. Johnny era estável onde ela era inquieta, tranquilo onde ela era brilhante. Ele fazia o caos da fama parecer quase comum. Esses primeiros anos foram dourados. Eles compartilhavam o café da manhã antes do horário de chamada, deixavam bilhetes nos roteiros um do outro, trocavam pequenos presentes que só eles entendiam. Depois que o público ia embora, muitas vezes ficavam no set vazio, conversando até que os zeladores apagassem as luzes. Por um tempo, o trabalho parecia um lar, e a risada vinha facilmente do tipo que começa no estômago e termina no coração. Mas o amor nascido à luz, muitas vezes deve viver na sombra. O que começou como um santuário, lentamente se tornou uma jaula construída de sigilo e silêncio. Eles esconderam tudo. Jantares em cantos tranquilos de restaurantes anônimos, longos passeios de carro depois da meia-noite, mensagens enviadas sob nomes falsos. O amor deles se tornou o segredo mais bem guardado. No início, escondê-lo parecia emocionante. Era um segredo que o mundo nunca poderia roubar. Um espaço sagrado que pertencia apenas a eles. Mas os segredos têm um peso próprio. E logo esse peso começou a esmagar justamente o que eles tentavam proteger com tanto cuidado. A parte mais difícil, diria Kayleigh mais tarde, com uma honestidade que desarmava, era que estávamos apaixonados. Mas não podíamos ser normais, não podíamos ir a lugar nenhum. A mesma risada que uma vez os uniu começou a soar diferente nos corredores do estúdio, com um eco distinto, mais forte, mais vazio. Os mesmos corredores que haviam testemunhado sua alegria agora abrigavam sua distância. Ela passava por ele no set, e o próprio ar parecia hesitar, carregado de palavras não ditas. Cada sorriso em público tinha que esconder a verdade. Cada beijo escrito no roteiro era um lembrete doloroso do que estava se desvanecendo por trás das câmeras. Poucas pessoas entenderão o que significa se despedir de alguém todas as noites e depois ter que beijá-lo por causa do trabalho na manhã seguinte. Ouvir ação e sentir seu próprio coração se partindo em tempo real. Sob o brilho das luzes do estúdio, eles atuavam o que já haviam perdido. O sigilo que antes os protegia, agora os sufocava, apertando-se mais a cada tomada. Não houve uma grande briga, nem uma traição, apenas exaustão. O colapso silencioso de duas pessoas que ainda se amavam, mas que já não conseguiam respirar na mesma sala. O mais difícil não foi perdê-lo, confessaria ela anos depois. Foi fingir que não tinha perdido. E assim, eles fizeram o que os profissionais fazem. Compareceram ao trabalho, sorriram, entregaram as falas que fizeram o mundo rir, enquanto por trás de cada piada vivia o fantasma do que costumavam ser. Quando as câmeras se apagavam, eles se afastavam sem dizer uma palavra, com sua dor cuidadosamente dobrada entre os roteiros e o silêncio. Johnny diria mais tarde em voz baixa: "Ela sempre terá um pedaço do meu coração." Talvez por isso nunca tenha realmente terminado. Apenas mudou de forma. O amor se tornou lembrança, e a lembrança, uma espécie de piedade. Nos meses que se seguiram, Kayleigh às vezes se pegava ouvindo a risada dele do outro lado do palco, o som que uma vez a ancorava.
Dirigindo para casa depois de longos dias de filmagem, ela desligava o rádio e deixava o silêncio preencher o carro. Um eco de tudo o que não puderam dizer. Foi uma parte tão grande da minha vida, ela refletiu uma vez. Mas ninguém sabia. Essa era a sensação mais estranha, ter algo tão real e ao mesmo tempo invisível. Os anos se passaram. Eles continuaram amigos próximos, unidos por uma compreensão silenciosa que sobreviveu ao romance. O tempo suavizou as bordas de sua dor, mas nunca a apagou. Alguns amores não vão embora, apenas permanecem, zumbindo suavemente no fundo de uma vida que seguiu em frente. Eles nunca encontraram um para sempre, mas encontraram a gentileza. E talvez isso seja ainda mais raro. As risadas que criaram para o mundo ainda se repetem, carregando traços de algo que nenhum roteiro poderia capturar. Um amor corajoso o suficiente para florescer no silêncio e forte o suficiente para sobreviver ao adeus. Quando o amor secreto com Johnny Galecki se desvaneceu na lembrança, Kaley Cuoco jurou a si mesma que não se perderia novamente no amor. Ela queria paz, algo estável, simples, real. Para uma mulher que havia passado metade de sua vida sob luzes e risadas, a quietude parecia um luxo. E então, Ryan Sweeting entrou em sua vida. Um jogador de tênis profissional com olhos gentis e uma calma natural que fazia o mundo desacelerar. Eles se conheceram no verão de 2013 e, em questão de semanas, ela sentiu que havia encontrado seu lugar seguro. "Quando você sabe", disse ela, brilhando de uma maneira que não brilhava há anos. 6 meses depois, na véspera de Ano Novo, eles se casaram sob fileiras de luzes brancas. Ela, descalça em um vestido cor de blush, rindo quando a meia-noite chegou. Por um momento parecia que seria para sempre. Esses primeiros meses foram dourados. Eles dançavam descalços na cozinha ao som de músicas que mais ninguém lembrava. Ele tocava violão, ela cantava, e sua casa em Tarzana se encheu de cachorros, música e a luz do sol da manhã. Ela postava fotos de amor e risadas, e Hollywood acreditou que ela finalmente havia encontrado seu felizes para sempre. Mas as rachaduras sempre aparecem antes que alguém as ouça quebrar. Em meados de 2014, a carreira de Ryan havia estagnado. Lesões o mantinham fora da quadra, e o silêncio dessa perda se infiltrou em seu lar. Ele a amava, mas quanto mais ela tentava ajudar, menor ele se sentia, um homem observando a mulher que adorava carregar todo o peso. Ele não era cruel, disse um amigo mais tarde. Ele estava perdido. Kaley, sempre a salvadora, tentou manter tudo unido. "Eu pensei que o amor poderia curá-lo", admitiu. "Eu pensei que eu poderia ser o suficiente." Mas o amor que tenta curar também pode começar a afogar. Cada dia se tornava mais pesado. As risadas foram substituídas por longas pausas, os jantares eram feitos em cômodos diferentes, e o suave clique de uma porta se fechando ressoava mais alto do que qualquer discussão. Ela sorria para as câmeras, interpretava seu papel, mas de portas fechadas estava desmoronando. "Cada dia", disse ela, parecia tentar impedir que alguém se afogasse. Não houve filhos, apenas planos que nunca aprenderam a andar. A casa que antes ressoava com risadas se transformou em uma galeria de silêncio. Em algumas noites ela caminhava pelo corredor escuro, tocando as paredes, como se as lembranças ainda pudessem responder a ela. Ryan se retraiu ainda mais para dentro de si, atormentado pela carreira que havia perdido e pelas expectativas que não podia cumprir. Ele queria ser o homem em quem ela acreditava, lembrou um amigo, mas não conseguia encarar o espelho. A dependência e a depressão haviam apagado a linha tênue entre o amor e a sobrevivência. Kaley se tornou cuidadora, confidente e, finalmente, um fantasma em sua própria casa. No verão de 2015, a distância entre eles era um abismo irreversível. Não houve brigas explosivas, nem traição, apenas um esgotamento profundo
que havia consumido todo o oxigênio do cômodo. Em setembro, com o coração pesado, mas com uma clareza dolorosa, ela pediu o divórcio. O acordo pré-nupcial tornou o processo silencioso e rápido. Ela ficou com a casa e os cachorros. Ele saiu com o carro e seu silêncio. Não era sobre dinheiro, ela diria. Era sobre deixar ir. Uma noite, antes de ele se mudar, ela o encontrou sentado sozinho na sala de estar, olhando fixamente para as fotos do casamento. Nenhum dos dois falou. O silêncio entre eles disse tudo, de uma maneira que as palavras jamais poderiam. Mais tarde, ela cobriu a tatuagem da data do casamento com uma mariposa, não para apagar o passado, mas para marcar a metamorfose. Um símbolo de transformação, de sair de um casulo de dor para uma nova luz. Não tenho vergonha, disse ela à revista People. Isso me lembra que eu sobrevivi a algo. Na manhã seguinte à assinatura dos papéis, ela voltou para a quadra de tênis, a mesma que havia deixado quando criança. Não para vencer, mas para respirar. Era apenas eu de novo, disse ela em voz baixa. Foi difícil, mas ela estava livre. Ela aprendeu que o amor nem sempre fracassa por não ser real. Às vezes, fracassa porque um coração continua lutando enquanto o outro se cansa. Ela nunca falou mal de Ryan, nunca zombou, nunca culpou. Simplesmente fechou a porta com suavidade e levou a lição. Que até mesmo os votos quebrados podem levá-la de volta a si mesma. E quando as pessoas lhe perguntavam o que a tatuagem significava, ela sorria e dizia: é a história de uma garota que acreditava no para sempre e aprendeu a começar de novo. Ela pensou que já havia sobrevivido ao adeus mais difícil de sua vida. Não sabia que outro a estava esperando. 3 anos se passaram após o fim de seu primeiro casamento para que Kaley Cuoco voltasse a acreditar no amor. 3 anos para parar de estremecer com a palavra para sempre, para se lembrar de como era ser vista sem estar quebrada. Aos 33 anos, ela acreditava que finalmente entendia o que o amor realmente pedia. Não perfeição, mas paciência. Não promessas, mas presença. E às vezes, nem mesmo a sabedoria pode proteger um coração corajoso o suficiente para continuar acreditando. Em 2017, sob o sol da Califórnia em um concurso hípico beneficente, ela conheceu Carl Cook, um homem alheio ao barulho de Hollywood, que falava sobre animais, madrugadas e o ritmo suave dos cascos na terra. O mundo dele cheirava a feno, vento e uma liberdade tranquila. Ele não perseguia os holofotes, vivia nos campos abertos. Onde Ryan tinha sido caos, Carl era calma. Uma quietude que parecia voltar para casa. Tínhamos a mesma paixão por cavalos, disse ela mais tarde. Simplesmente nos entendíamos. Pela primeira vez em anos, o amor não parecia um resgate. Parecia um descanso. Eles passavam os fins de semana cavalgando por campos intermináveis, com o sol pintando suas risadas de ouro. Não havia multidões, nem roteiros, nem câmeras, apenas 2 almas respirando no ritmo da terra. Ele é o cara certo, disse ela aos amigos. Não porque ele lhe prometeu um para sempre, mas porque fazia o para sempre parecer possível novamente. Em novembro de 2017, em seu aniversário, Carl a pediu em casamento. Ele se ajoelhou em um quarto cheio de velas e música suave, com os olhos dela já marejados, antes mesmo que ele pudesse falar. Ela disse sim, entre lágrimas e risadas, do tipo que surge quando você finalmente encontra a paz após a dor. Em junho de 2018, eles se casaram no rancho de sua família em San Diego. O céu era vasto e misericordioso, seu vestido de renda brilhava como a luz da manhã, e o sorriso dele era firme e seguro. Quando trocaram os votos, o próprio vento pareceu parar, como se o mundo quisesse lembrar o som de 2 corações recomeçando. Foi perfeito, disse ela. Nós éramos perfeitos. Sua casa em Hidden Hills se tornou um santuário. 12 acres de risadas, cachorros e manhãs douradas. Ela chamava de paraíso. E por um tempo, foi.
Cada amanhecer através das janelas do estábulo parecia a prova de que a vida podia recomeçar. Não com estrondo, mas com suavidade. Depois de anos perseguindo papéis, aplausos e certezas fugazes, ela finalmente havia encontrado algo quieto, silencioso e esmagadoramente real. Mas mesmo o paraíso, quando agarrado com muita força, pode se tornar um eco. O trabalho a arrastou de volta para o brilho dos estúdios. Dias de 12 horas que deixavam pouco espaço para a suavidade do lar. Carl se recolheu em seu próprio ritmo. Passeios ao amanhecer, longos silêncios, o conforto constante de seus cavalos. Eles se amavam profundamente, mas de lados opostos de uma distância que se alargava a cada dia. Nós nos amamos, disse ela ao Access Hollywood, mas vivemos nossas próprias vidas. Soava corajoso, moderno, como dois adultos que haviam encontrado a fórmula. Na verdade, era um aviso silencioso, do tipo que as pessoas só reconhecem quando é tarde demais. No início, confundiram a ausência com a liberdade. Ela disse a si mesma que o espaço era saudável, que o amor não precisava de proximidade para respirar. Mas logo, os espaços entre as mensagens de texto ficaram maiores, os telefonemas mais curtos, as noites mais solitárias. Ele começou a dormir no rancho com mais frequência. Ela começou a jantar sozinha, fingindo que preferia assim. Quando se encontravam, a conversa tropeçava, a risada demorava mais para surgir. O que antes parecia fácil, agora exigia tradução. Nós não brigávamos, ela diria mais tarde. Apenas paramos de coincidir no mesmo tempo e espaço. E essa foi a verdadeira tragédia. Não uma explosão, mas um lento desvanecimento. O amor ainda estava lá, em algum lugar, mas eles haviam se tornado duas estrelas orbitando em galáxias diferentes, cada vez mais distantes, até que a luz um do outro se tornou uma lembrança distante em um céu escuro. Não foi a raiva, nem a traição. Foi simplesmente o silêncio de duas pessoas que não conseguiram encontrar o caminho de volta uma para a outra. Eles construíram uma vida tão bonita que quase funcionou. Uma casa cheia de luz, dois bons corações e um silêncio que continuava a crescer como uma névoa, lenta e inexoravelmente. Nesta história, não houve um vilão. Apenas um amor esticado tão sutilmente que não conseguiu sustentar seu próprio peso. Ambos estávamos tentando ser gentis, talvez gentis demais, disse ela. Às vezes a gentileza se transforma em distância, e a distância se transforma no fim. Em sua última noite juntos, sentaram-se em lados opostos do sofá, com o ar denso por tudo que não era dito. A TV murmurava para preencher o vazio, suas luzes piscando sobre a foto do casamento que ainda estava pendurada na parede. Ela quis falar, perguntar se restava algo a ser salvo. Mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Quando finalmente se levantou para ir, ele olhou para cima, com os olhos suaves, resignados. Ele não a impediu. Esse foi o momento em que ela entendeu. Até o amor pode se tornar silencioso o suficiente para morrer sem crueldade. Em 2021, tudo havia terminado. A declaração que publicaram foi cuidadosa, um coração partido polido em frases tranquilas. Apesar de um profundo amor e respeito mútuos, percebemos que nossos caminhos atuais nos levaram em direções opostas. Não houve escândalo nem espetáculo, apenas graça e exaustão. O acordo pré-nupcial tornou tudo limpo. Ela ficou com a casa de Hidden Hills, que antes estava cheia de risadas e cachorros, e agora era um arquivo de coisas que o tempo havia reivindicado. Ele ficou com seus cavalos e o amplo horizonte que nunca fazia perguntas. Naquela noite, depois que o mundo soube o que eles já sabiam, ela sentou-se no chão da cozinha com seus cachorros, deslizando o dedo pelas fotos do dia do casamento. O sorriso em seu rosto daquele dia parecia pertencer a outra pessoa. Eu ainda acredito no amor, ela sussurrou para o silêncio da casa. Só não acredito mais no para sempre. Às vezes, disse ela,
Ainda se surpreende ouvindo o som de suas botas ao lado da porta. Aquele pequeno som comum que costumava significar segurança, calor, lar. Não houve filhos, apenas lembranças que se recusavam a desvanecer. Mas da dor surgiu uma espécie de clareza. Eu não perdi a fé no amor, disse a um amigo. Apenas aprendi seu custo. Quando voltou ao set de The Flight Attendant, ela derramou cada fratura de si mesma no papel, cada noite sem dormir, cada adeus silencioso. Eu não atuei aquele papel, disse ela mais tarde. Eu o vivi. Olhando para trás, ela o chama de um adeus gentil. Duas boas almas que simplesmente ficaram sem maneiras de se encontrar no meio. Porque, às vezes, o ato de amor mais corajoso não é se agarrar, mas sim soltar antes que se transforme em mágoa. E ela não sabia disso então, mas em algum lugar além do silêncio e dos anos, a vida esperava para surpreendê-la novamente. Não com a perfeição, mas com a paz. Por muito tempo, ela acreditou que a história havia terminado. 2 casamentos em suas costas, noites demais sem dormir e um coração que havia aprendido a se proteger permanecendo em silêncio. Eu terminei, disse ela aos amigos em 2021. Nunca mais vou me casar. O que ela não disse foi que estava com medo. Medo de se perder novamente, de amar tão intensamente que desaparecesse. Ela tinha tudo: fama, sucesso, um lar cheio de cachorros. Mas a paz, ela percebeu, não é o mesmo que a felicidade. Algumas noites ela ficava acordada em sua silenciosa casa de Hidden Hills, com a luz da lua se estendendo pelos cômodos vazios, perguntando-se se finalmente havia se tornado tudo, exceto o que realmente queria ser, alguém amada incondicionalmente. E então chegou abril de 2022. Em um evento de Hollywood, ao qual ela nem queria ir. Ela conheceu Tom Pelphrey. Não era um estranho. Pareceu como se estivesse lembrando, disse ela mais tarde. Ele não a deslumbrou com palavras. Apenas a olhou. E pela primeira vez em anos ela não sentiu que estava sendo observada. Sentiu-se vista. Foi amor à primeira vista, disse ela. Mas não parecia fogos de artifício. Parecia a luz do sol depois de meses de chuva. Tom era diferente. Sem joguinhos, sem distância, sem medo. Apenas estabilidade. Onde outros haviam exigido seu brilho, ele apreciava seu silêncio. Eles começaram em voz baixa. Caminhadas, jantares em casa, longas conversas que se estendiam até o amanhecer. Ela o chamava de minha calma. Ele a chamava de meu milagre. Quando ela publicou a primeira foto Polaroid deles, ela escreveu: o sol se abrindo através das nuvens, raios de ouro deslizando em meu coração. Não era poesia. Era uma profecia. Em outubro daquele mesmo ano, outro milagre chegou. Kayleigh estava grávida. Ela estava apavorada, eufórica, humilde. Depois de tudo o que havia perdido, estava prestes a ganhar algo que nunca havia ousado esperar. Uma família que não precisava de papéis ou promessas para se sentir completa. Eu não pensei que um dia seria mãe, disse ela em voz baixa. Mas talvez a vida tivesse outros planos. Quando sua filha, Matilda Carmine Ritchie Pelphrey, nasceu em março de 2023, Kayleigh disse que o mundo silenciou. Eu chorei não de dor, mas de reconhecimento, compartilhou. Foi como conhecer a única pessoa que havia faltado em cada momento da minha vida. Tom segurou sua mão com lágrimas sulcando seu rosto. É assim que o para sempre se parece, ele sussurrou. Mas a maternidade, mesmo envolta em alegria, não está isenta de tempestades. Vieram as noites sem dormir, as mamadas das 2 da manhã, o pânico a cada pequeno som, a culpa por trabalhar quando queria ficar. No entanto, pela primeira vez, a luta não parecia um fardo, mas um privilégio. Era o caos de uma vida plena, o cansaço de um amor que finalmente não pedia nada em troca, apenas pedia que ela estivesse presente. A menina que uma vez ensaiou a vida antes de vivê-la, agora estava aprendendo a vivê-la de verdade,
um dia imperfeito e glorioso de cada vez. Foi uma exaustão que a dissolveu até transformá-la em alguém nova. É o cansaço mais feliz que já conheci, disse ela. Havia manhãs em que ela se olhava no espelho, com o cabelo emaranhado e os olhos fundos de cansaço, e sorria. Você perde um pouco de si mesma de qualquer maneira, admitiu. E então encontra uma versão que você não sabia que existia. Equilibrar sua carreira e sua nova vida a pôs à prova mais uma vez. Entre a filmagem de Based on a True Story e as trocas de fraldas, ela frequentemente adormecia no sofá, com os roteiros espalhados ao seu redor e a pequena meia de sua filha ainda na mão. Alguns dias eu sentia que estava falhando em tudo, confessou. E então ela sorria e eu sabia que não estava. Tom estava ao lado dela em cada crise, em cada momento caótico, em cada noite em que ela chorou de pura exaustão. Ele nunca tentou consertar, disse ela. Ele simplesmente ficou. Essa foi a diferença. O amor não a resgatou desta vez. Permaneceu. Sem anel, sem votos, sem pressão. Apenas presença. Nós não precisamos de um casamento para provar nosso amor, disse ela aos jornalistas. Nós já somos uma família. Hoje, a vida de Kalei Cuoco é mais tranquila, mais simples e, finalmente, real. Suas manhãs não começam com ordens de chamada, mas com risadinhas de um berço e o suave bater de patas no chão. Sua casa cheira a café e loção para bebês. Sua risada é mais suave, mas mais verdadeira. Eu costumava perseguir a felicidade, disse ela. Agora ela me encontra nas pequenas coisas. A risada dela, a mãozinha dela, nossa paz. Ela não chama este capítulo de retorno, mas de um começo. Pela primeira vez, disse ela à revista People, o amor não me pediu nada, simplesmente ficou. Sua história não é mais sobre finais perfeitos, é sobre a luz que retorna silenciosamente, fielmente, após cada tempestade. A maternidade lhe ensinou o quão frágil a vida pode ser, como cada batida que você ama pode parar sem aviso. Mas essa lição não era nova. A vida nos ensina que a dor não vive apenas em términos ou fracassos. Às vezes, ela se esconde em despedidas que nunca vimos chegar. Era o ano de 2003. Kalei ainda era uma adolescente radiante, cheia de risadas, interpretando Bridget Hennessy na sitcom de sucesso 8 Simple Rules for Dating My Teenage Daughter. Cada dia naquele set parecia verão. Luzes brilhantes, piadas intermináveis e o calor de um homem que silenciosamente havia se tornado sua bússola, John Ritter. Ele não era apenas seu pai na tela. Ele era o tipo de presença com que todo jovem ator sonha, gentil, engraçado, infinitamente amável. Ele fazia todos se sentirem vistos. Ele era o pai que eu não sabia que precisava, disse ela uma vez. Então, em uma tarde de setembro, a risada parou. Era apenas mais um dia no set. As falas ensaiadas, as luzes zumbindo, John sorrindo como sempre fazia. E então, em um instante, o ritmo quebrou. John levou a mão ao peito, cambaleou e desabou antes que alguém pudesse se mover. Por um momento, todos pensaram que era uma piada, uma cena, outra explosão de humor. Mas não era. O pânico substituiu a risada. Alguém gritou o nome dele. As câmeras continuaram a rodar por meio batimento antes que o silêncio caísse. Ele foi levado às pressas para o hospital, as sirenes partindo à tarde. O elenco e a equipe rezavam em descrença. Horas depois, a notícia chegou. Dissecção da aorta. Súbita, severa, implacável. Ele se foi. 54 anos. Simples assim, sem aviso, sem despedida. Kalei se lembrava do som de alguém deixando cair um roteiro. A quietude que se seguiu parecia irreal, como se o próprio mundo tivesse esquecido de respirar. A equipe permaneceu congelada. Ninguém chorou no início. Eles simplesmente ficaram ali, esperando que ele voltasse a entrar, que fizesse uma piada, que lhes dissesse que era tudo um erro terrível. Mas o palco permaneceu em silêncio. Sua cadeira, ainda quente do ensaio daquela manhã,
ficou vazia sob as luzes, com uma xícara de café intacta ao lado. Pareceu que todo o ar da sala tinha sido sugado, disse ela mais tarde com a voz trêmula. Ele era abatida de tudo. Por semanas, ela não conseguiu pisar naquele platô sem sentir o peso da ausência. Os roteiros estavam abertos, mas as falas pareciam vazias. Ela olhava para a foto dele entre as tomadas, meio esperando que a risada dele ecoasse por trás das câmeras. Perdê-lo, ela admitiu anos depois, foi como perder uma parte dos meus alicerces. Ele tinha sido mais do que um colega de elenco. Tinha sido seu mestre na bondade. O homem que lhe mostrou que a grandeza em Hollywood não se mede pela fama, mas por como você trata as pessoas quando as câmeras se apagam. Ele a ensinou a chegar cedo, a lembrar os nomes da equipe, a rir mesmo quando a cena era difícil. John era pura luz, disse ela. Você não pode fingir esse tipo de bondade. A série tentou continuar, mas nunca se recuperou totalmente. Ela também não. Não imediatamente. Por muito tempo, ela evitou falar sobre ele. A dor era muito crua, muito sagrada para ser compartilhada. Mas à medida que os anos se passaram, ela começou a entender o que ele havia lhe deixado. Toda vez que ela tratava um jovem ator com delicadeza, toda vez que fazia alguém rir em um dia longo, ela percebia que John não tinha ido embora. Ele simplesmente havia passado a gentileza adiante, como uma tocha. Foram as lições que ele lhe ensinou, não com palavras, mas com sua graça. De como ele lhe mostrou que a coisa mais importante que você pode dar a alguém é calor, mesmo em um negócio frio e calculista. Eu penso nele toda vez que piso em um set, disse ela, e eu tento fazer com que pareça que ele ainda está lá. Ele se foi muito cedo, mas a luz dele nunca se apagou. Vive em cada risada que ela provoca, em cada ato de bondade que ela estende, em cada momento em que ela escolhe a empatia em vez do ego. Esse foi o presente dele para ela e, através dela, para o mundo. Porque algumas despedidas nunca terminam. Elas simplesmente mudam de forma para se tornarem um amor que continua te ensinando muito depois que a pessoa se foi. A morte de John havia lhe mostrado o quão frágil a vida podia ser, como uma única batida do coração podia se esvair sem aviso. Mas anos depois, ela aprenderia essa lição de novo, desta vez, através de seu próprio corpo, quando ele se estilhaçou tão subitamente quanto seu coração. Era setembro de 2010. The Big Bang Theory estava no auge de sua glória. As risadas ecoavam nos corredores do estúdio, seu rosto brilhava em outdoors e seu nome já fazia parte das salas de estar de toda a América. Ela era imparável, ou assim parecia. Longe das câmeras, seu santuário era simples. O ritmo silencioso dos cascos contra a terra, o som do vento cortando os campos abertos. Os cavalos eram sua calma, sua liberdade. Aquele dia não foi diferente. O sol da Califórnia brilhava baixo e dourado. Ela ajustou sua cela, respirou fundo e se sentiu em paz. Por um momento a vida não tinha peso. Então, um borrão, um som, um estalo. O cavalo se assustou. Em um único batimento, a gravidade se voltou contra ela. Ela caiu no chão com uma força que silenciou o pensamento. O mundo se transformou em estática, depois em branco. Quando ela olhou para baixo, viu o que ninguém jamais deveria ver. Sua perna, grotescamente torcida, com o osso rompendo a pele, uma parte de seu corpo irreconhecível. Lembro-me de pensar, aquela não pode ser minha perna, disse ela mais tarde com a voz trêmula. Não parecia humana, não parecia eu. A dor rugiu através dela. Primitiva, fria, absoluta. O ar se encheu de gritos, mãos pressionando, sirenes se aproximando. Ela olhou para o céu meio consciente, com o cheiro de terra e sangue agarrado à sua respiração. Foi levada às pressas através do caos de Los Angeles, com as luzes vermelhas sangrando em seu rosto. Na sala de emergência, as vozes se moviam rápidas, mas baixas, e cada palavra parecia um trovão dentro de seu crânio.
Ambos os ossos estavam destroçados, a tíbia e a fíbula completamente esmagadas. Um médico sussurrou a possibilidade que ela não podia compreender: amputação. Eles me fizeram assinar o papel, ela recordou. Eu mal conseguia segurar a caneta. Eu estava pensando, há uma hora eu estava bem, há uma hora eu estava rindo. O tempo se desfez em anestesia e aço. 2 cirurgias, placas de metal, parafusos zumbindo sob sua pele. A dor se tornou sua sombra. Constante, paciente, implacável. A produção parou. Penny, o coração de The Big Bang Theory, foi eliminada do roteiro por semanas. Mas ela se recusou a desaparecer. Eu disse a mim mesma que não tinha acabado. Não podia ter acabado, disse ela. Eu tinha muita vida para viver. E de alguma forma, contra todas as probabilidades que assustaram até seus médicos, ela voltou. 6 semanas depois, ela pisou naquele platô novamente. Não correndo, não impecável, mas de pé. A plateia aplaudiu antes que uma única palavra fosse dita. Não era pela cena. Era pela sobrevivência. A cicatriz que se estendia por sua canela brilhava sob as luzes do estúdio. Ela a chamou de fodona. É um lembrete, disse ela em voz baixa, de quão perto eu estive de perder tudo e o quanto eu lutei para ficar. Por anos a dor persistiu, uma companheira silenciosa sob sua pele. Mas a mudou. Ela aprendeu a se mover através da dor, e não a fugir dela. A dor parou de me assustar, disse ela. Começou a me ensinar. Ensinou-lhe gratidão, graça e a verdade silenciosa de que algumas partes de nós quebram. Não para nos destruir, mas para nos mostrar que podemos sobreviver. Então, em 2023, seu corpo lhe sussurrou outro lembrete. Desta vez, não na tragédia, mas na ternura. Depois de dar à luz sua filha Matilda, Kayleigh começou a sentir uma dor aguda e ardente nos pulsos. As mesmas mãos que haviam segurado roteiros, rédeas, troféus e agora, o frágil peso de uma nova vida. Os médicos chamaram de tendinite, o esforço da maternidade. Ela chamou de outra forma, uma lição. Às vezes doía até para levantá-la, admitiu. Tive que usar talas em ambos os pulsos por semanas. Foi uma lição de humildade. Desta vez não havia holofotes, nem equipe de câmeras, nem plateia aplaudindo. Apenas noites tranquilas, mamadeiras e o som da respiração de seu bebê no escuro. A dor, outrora inimiga, havia se tornado novamente uma mestra, mais lenta, mais suave, mais paciente. Não estava me quebrando, disse ela. Estava me lembrando que eu ainda sou humana, que ainda estou aprendendo. Ela ajustou seus treinos, se moveu de maneira diferente, trabalhou em torno da dor em vez de contra ela. A mulher que antes lutava contra a dor com desafio, agora a enfrentava com graça. Cada dia se tornou um diálogo entre a força e a rendição. E pela primeira vez, ela entendeu que ambas podiam coexistir. Cicatrizes em sua perna, talas em seus braços e uma vida inteira entre elas. Uma nascida do acidente, a outra da criação. Cada marca carregava sua própria história, sua própria beleza. Meu corpo passou por um inferno. Ela riu uma vez, balançando a cabeça. Mas ainda está aqui por mim, e isso é o que importa. Agora, quando ela volta a cavalgar, com o vento emaranhando em seu cabelo e a risada de sua filha ecoando dos estábulos, ela sente algo mais profundo do que a vitória. Sente paz. O mesmo corpo que uma vez se quebrou, que uma vez tremeu sob a dor e o medo, agora se move com um desafio silencioso, carregando não a perfeição, mas a prova. Porque a dor, ela aprendeu, nem sempre vem para te destruir. Às vezes, ela vem para te lembrar o quanto você sobreviveu. O corpo quebra, mas o espírito não. As cicatrizes não escondem a beleza, elas se tornam ela. E às vezes, a força não ruge. Apenas respira fundo e continua andando. Agora, às portas dos 40, Kayleigh Cuoco se encontra na hora dourada de sua vida. A calma após cada tempestade.
a luz que se segue há anos de quebrar e reconstruir. Conhecida outrora pelo mundo como Penny, a vizinha que fez milhões rirem, ela se tornou algo muito mais raro. Uma mulher que fez as pazes consigo mesma. A fama que antes a definia se suavizou para se tornar um legado. Seus dias não começam mais com ordens de chamada do estúdio, mas com o choro suave de sua filha, Matilda Carmine Ritchie Pelfrey, nascida em março de 2023, o centro de seu universo. Kayleigh e seu parceiro, o ator Tom Pelfrey, moram juntos em uma deslumbrante propriedade de 12 milhões de dólares em Hidden Hills, Califórnia. Um lar cercado por pastagens verdejantes, estábulos banhados pelo sol e a risada de sua pequena. A casa é em parte um rancho moderno, em parte um santuário. Amplas janelas de vidro se abrem para os piquetes dos cavalos, uma piscina de água salgada e jardins cheios de frutas cítricas. "Eu queria um lar que parecesse vivo", disse ela. "Onde quer que você olhe, há amor e animais. E há muitos deles." Kayleigh, uma amante devota de animais, transformou sua propriedade no que seus amigos carinhosamente chamam de Arca de Cuoco. Cães, cavalos em miniatura, cabras, galinhas e até um porco resgatado vagueiam livremente. "Não é caos", diz ela. "É alegria. Minha casa nunca está silenciosa", ela ri. "E eu não a quereria de outra forma." Seu amor pelos animais é mais profundo do que o simples conforto. É uma missão. Ao longo dos anos, ela doou centenas de milhares de dólares para organizações de resgate e adoção de animais, incluindo Paw Works e a Humane Society of the United States. Por meio de sua produtora, Yes, Norman Productions, nomeada em homenagem a seu falecido cão, ela financia e apoia causas de bem-estar animal, ajudando silenciosamente a abrigos, a construir novas instalações e patrocinar cuidados médicos para animais de estimação abandonados. Profissionalmente, ela continua a equilibrar coração e ambição. Após o sucesso de The Flight Attendant e Harley Quinn, ela assumiu papéis de produtora com um propósito claro: histórias lideradas por mulheres, escritas com honestidade e enraizadas na humanidade. "Eu quero fazer coisas que signifiquem algo", disse ela. "Não apenas entretenimento, mas conexão." Seu sucesso financeiro reflete sua persistência. A partir de 2025, o patrimônio líquido estimado de Kayleigh Cuoco ascende a cerca de 110 milhões de dólares. Grande parte veio de The Big Bang Theory, onde em suas últimas temporadas ela ganhou $1 milhão por episódio, mas também de investimentos inteligentes e seus prósperos projetos de produção. Ela possui múltiplas propriedades na Califórnia, incluindo uma moderna casa de campo de $5,25 milhões em Agoura Hills e uma fazenda equestre no condado de Ventura, avaliada em mais de $9 milhões, completa com estábulos, uma arena de treinamento e vistas panorâmicas do Canyon. Sua coleção de carros, embora modesta em comparação com a de seus pares, reflete seu amor por estilo e liberdade. Um elegante Range Rover preto, um Mercedes-Benz Classe S e um Audi A7 para seus deslocamentos diários. Ela também possui um trailer Airstream personalizado, seu veículo de fuga pessoal para viagens pela costa do Pacífico, onde diz se sentir mais próxima da paz. Ela não possui um jato particular. Prefere a simplicidade dos voos comerciais quando viaja. É frequentemente vista em aeroportos com o cabelo preso, Matilda no quadril e uma caixa de transporte para cães pendurada no ombro. "Não estou me escondendo", disse ela. "Estou apenas feliz sendo normal." Ela ainda cavalga seus cavalos sob a luz dourada das últimas tardes da Califórnia, com sua risada levada pelo mesmo vento que uma vez carregou suas lágrimas. A garota que uma vez correu através da fama agora se move com graça, comedida, ancorada, sem pressa. Compete em salto equestre apenas quando seu coração se sente preparado. Não por troféus, mas por alegria. Cada dia começa com quietude.
Pilates para acordar seu corpo. Meditação para acalmar sua mente. Suas redes sociais não são uma galeria de perfeição, mas uma janela para algo real. Uma mulher que ainda ri muito alto, que ama seus animais como se fossem sua família, que encontra maravilhas nas manhãs com o cabelo despenteado e um bebê nos braços. Afinal, disse ela uma vez, a paz deixou de ser um sonho, tornou-se minha escolha. E essa escolha se tornou seu legado. Ela não mede mais o sucesso em prêmios ou aplausos, mas na calma de acordar sem medo. No calor da respiração de sua filha contra seu peito, no som rítmico dos cascos batendo na terra. Essa batida constante e fiel que reflete sua própria resiliência. Ela construiu uma vida definida não pela luz dos holofotes, mas pela luz do sol. Sua história de risadas e perdas, de dor e perseverança, de cair e se levantar novamente, é muito mais do que a jornada de uma estrela. É um hino silencioso à resistência, uma carta de amor à imperfeição, um lembrete de que até as almas mais fortes não são moldadas na vitória, mas na recuperação. A vida testou seu coração, seu corpo e sua fé. E em cada teste, ela encontrou uma força mais suave, do tipo que não grita, mas escuta, do tipo que não exige ser vista, mas que brilha de qualquer maneira. Porque Kaley Cuoco não apenas sobreviveu a Hollywood, ela a transcendeu, transformou seu ruído em melodia, sua pressão em propósito. Ela se tornou a prova viva de que você pode perder tudo o que pensava ser importante e ainda assim acordar mais completa do que antes. Portanto, se você alguma vez riu com ela, se chorou por ela, ou se viu um reflexo de si mesmo em algum lugar de sua história, reserve um momento. Deixe um coração, um gostei, um tributo silencioso aqui embaixo. Não apenas pela estrela em que ela se tornou, mas pela mulher que escolheu ser. A alma dourada que transformou cada cicatriz em luz do sol e cada final em um ato de graça. Agora, quando ela segura sua filha Matilda, às vezes pensa nele. Pensa na luz que ele lhe deu e em como, de alguma forma, essa mesma luz brilha agora nos olhos de sua filha. Um círculo completo de bondade, uma lição aprendida na perda e aperfeiçoada no amor, um legado que prova que as pessoas que nos marcam nunca vão realmente embora. Elas simplesmente se tornam a melhor parte de nós. 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 Melhor parte de nós.